Todos sabem que a Gama em Kage no Jitsu possui uma empresa chamada Mitsugoshi, certo amigos? A Mitsugoshi é uma empresa gigante, muito rica e influente que vende principalmente itens da Terra, que são recriados nesse mundo a partir dos conhecimentos do Cid que ele trouxe para cá, principalmente itens japoneses que vêm das histórias dele. E como uma empresa que pertence à Gama e ao Shadow Garden, os lucros, recursos e tudo mais nela, obviamente também são dedicados inteiramente ao Shadow Garden e talvez ao Cid caso ele pedisse, mas o cara não pede, né? O cara é patético. E assim, de vez em quando, eles usam a própria empresa como parte de seus planos e esquemas contra o mal, segundo eles. Mas eu preciso dizer que um desses esquemas, uma dessas vezes onde eles usaram a Mitsugoshi, foi lindo, meus amigos. Foi uma coisa incrível e maravilhosa. Foi o dia em que, para acender Mitsugoshi como a número 1 dos negócios, a mais rica de todas as empresas, eles simplesmente quebraram a economia. Sim, meus amigos, eu não estou brincando, é muito legal essa parte, eu gosto bastante dela. E é por isso que hoje eu vim contar para vocês o dia em que a Gama, o Shadow Garden e o Cid quebraram a economia de um lugar, de uma cidade, de um país, não lembro ao certo o que era, apenas para ascender ainda mais no mundo dos negócios, e isso foi muito da hora. Então deixa o likezão pro lado, se inscreve no canal para me apoiar, e agora bora pro vídeo. E tudo isso começou quando uma empresa rival chamada Aliança Comercial começou a ficar meio que de olho na Mitsugoshi. Nos últimos tempos, a Mitsugoshi tinha crescido exponencialmente e rapidamente. Eles estavam se tornando muito grandes no mercado, ao ponto de ameaçar todas as outras empresas. Afinal, é um fato, eles tinham a oferta para todas as demandas, já que todos os seus produtos não eram nesse mundo, ou sejam coisas novas, coisas que as pessoas não tinham e queriam conhecer. E assim, através disso, eles cresceram muito rápido mesmo. E agora, com a Mitsugoshi crescendo e, claro, ameaçando as outras empresas, a Aliança Comercial decidiu começar a se mover, não apenas olhar para eles e pensar no que fazer, como realmente, ativamente, fazer um papel isekai, como mandar assassinos atrás deles e, claro, aniquilar a competição, e é exatamente o que eles fazem, inclusive. Eles mandam assassinos diretamente para a Mitsugoshi para matar todos os altos escalões, e assim, claro, falir a empresa. Porém, infelizmente é aquilo, né? As pessoas da Mitsugoshi são o Shadow Garden não perde para pessoas comuns ou assassinos simples assim. Eles massacram seus inimigos e ainda conseguem a informação de que sim, agora eles estão sendo alvejados pela Aliança Comercial, ou seja, agora elas iriam se preparar para o grande campo de batalha chamado Mundo dos Negócios. Porém, é claro, a principal prioridade delas não era apenas manter a Mitsugoshi viva, como também ter certeza que o público não tomaria conhecimento da ligação entre a Mitsugoshi e o Shadow Garden. Afinal, a Mitsugoshi é para ser uma fonte de recursos e informações para eles. Caso as pessoas descubram que eles estão ligados, não seria nada bom pra ninguém. E enquanto as garotas enfrentavam seus problemas e, é claro, bolavam seus planos para ascender ainda mais alto, como Mitsugoshi, nós passamos para outra personagem, que seria a Yukimi, a dona da corporação Raposa de Neve, e aqui ela se encontra com Shadow, onde ela queria a ajuda dele em alguns de seus planos. Ela já sabia que a Mitsugoshi e a Aliança Comercial estavam em uma briga mútua, principalmente com a Mitsugoshi mostrando um crescimento tão explosivo quanto eles estavam mostrando recentemente. Porém, a Yukimi não iria se juntar a nenhum dos lados, não, ela queria ganhar em cima disso. Ela queria a ajuda do Shadow para lucrar muito dinheiro em cima da briga desses dois. Ela basicamente queria que depois que eles já tivessem brigado bastante e estivessem acabados, ela simplesmente iria lá e tomaria tudo deles, assim ganhando todo o mercado para si mesma. E claro, ela precisava da ajuda do Shadow para isso, afinal, o Shadow é o Shadow. E é claro que o Cid, querendo ser aquele cara legal que literalmente controla o submundo, aceita isso facilmente. Imagina, ele controla o submundo, coloca as garotas em uma enrascada, aí ele vai lá e salva elas. Tudo foi meu plano. É basicamente isso que ele queria fazer e, claro, mais ou menos o que ele faz no final do arco. Aqui, o plano que o Cid dá para Yukimi seria simples: destruir tudo e então reconstruir do zero. O plano dele era muito simples, ele literalmente destruiria tudo, acabaria com o mercado e as corporações atuais, e assim ele mesmo criaria sua própria corporação, tomando todo o mercado para si mesmo. Então, nessa nova corporação, ele empregaria as garotas,
Então elas trabalhariam para ele sob uma outra empresa, e assim a Mitsugoshi ainda existiria, só que sob outro nome. E no caso ele supostamente teria salvado o dia, embora no meio do processo ele poderia ser considerado como um traidor pelas garotas de certa forma, né, já que ele acabaria com elas em primeiro lugar. E aqui também nós descobrimos que as garotas criaram bancos. Exatamente, a Mitsugoshi não é apenas uma empresa, como também um banco. Elas criaram um banco em outro mundo, substituindo as moedas por notas, e isso é bem legal também. Elas basicamente estão reformulando todo o sistema econômico desse mundo, ao criar um banco e notas do seu banco, trocando todo o sistema monetário de moedas para notas aos poucos, através do conhecimento que o Cid deu a elas com as suas histórias sobre bancos do Japão, de um documentário que ele tinha visto uma vez no passado. E para aqueles que não entenderam, o que elas estão fazendo é basicamente o seguinte: elas criaram um lugar para guardar as moedas de ouro, de bronze e de prata que as pessoas possuem, e em troca elas dão notas para as pessoas, tipo, a pessoa colocou lá 3 moedas de ouro, ela vai e dá uma nota para a pessoa, essa nota vale 3 moedas de ouro, enquanto as moedas de ouro estão no banco muito bem seguras, e assim as pessoas poderiam substituir, elas trocariam as suas moedas de ouro através daquela nota, ou seja, aquela nota representa as suas 3 moedas de ouro. Mas por que não dá com as 3 moedas? É simples, porque quando você anda com dezenas, centenas de moedas é inconveniente, é ruim, é pesado, e assim reformularia tudo, e claro, ajudaria muito as pessoas. Ou seja, as moedas ficariam no banco enquanto as pessoas trocam notas, e isso é o primeiro passo para, é claro, as notas se tornarem o real dinheiro desse mundo. E com isso, as moedas não passariam apenas a ser as principais corrências desse mundo, como também as pessoas passariam a ser dependentes da Mitsugoshi, afinal, o banco é da Mitsugoshi e as notas que eles usam é da própria Mitsugoshi. Assim, a Mitsugoshi meio que controlaria o mercado de uma vez por todas. Porém, o Cid, como o criador dessa ideia nesse novo mundo, também sabe suas contramedidas, que seriam as notas falsas. Ele dá a ideia de criar notas falsas sobre os bancos, para que assim as pessoas percam a confiança nos bancos, peguem suas moedas de volta e façam com que os bancos falissem, assim acabando com as empresas de uma vez por todas. E logo eles começariam a fabricar essas notas falsas a partir da aliança comercial, já que as notas da aliança comercial sinceramente são bem feias e, claro, mal feitas, então seria mais fácil para fazer elas. Porém, não importa, porque a partir do momento que as pessoas começassem a duvidar de um banco, elas também duvidariam do outro, e isso levaria a uma queda mútua dos dois bancos das mãos do Cid e de suas notas falsas. E enquanto isso, na aliança comercial, o líder deles também não estava parado, porque, vendo que os primeiros assassinos deles não voltaram, é claro que eles mandaram mais, onde dentre eles, inclusive um dos irmãos da Delta estava junto, onde é claro a Delta matou com suas próprias mãos, inclusive a Gama também matou um deles na companhia Mitsugoshi, bem engraçado também. E claro que além dos assassinos, o líder da aliança também tinha outros planos para fazer, que seria também fazer notas falsas. Ele planejou o seguinte: primeiro ele tiraria todo o seu dinheiro do banco, e claro, o esconderia em outro lugar, espalharia notas falsas e veria com que a sua empresa junto com a Mitsugoshi caíssem ao mesmo tempo, e depois com o dinheiro que ele ainda tinha, ele reconstruiria outra empresa, afinal, tudo isso foi um grande golpe da parte dele, embora é claro, o Cid tenha começado esse plano um pouco antes do mesmo. Nesse meio tempo, é claro, as garotas do Shadow Garden tentaram fazer seu movimento para parar as notas falsas, mas neste ponto o Cid as impede, e claro, enquanto está disfarçado, atrapalhando os seus planos e claro, não deixando que elas fizessem o que quisessem. E é claro que eu nem preciso dizer, mas obviamente a circulação das notas falsas que o Cid colocou no mercado acabaram com os planos da aliança, já que no momento eles ainda não tinham movido seu dinheiro para um lugar seguro, ou seja, o plano do Cid já estava minando os seus recursos, já estava quebrando o banco deles. E assim, tanto a Mitsugoshi quanto a aliança comercial pensariam que seus oponentes eram eles, e assim o Cid ali no meio, enquanto os dois lutavam, apenas pegaria tudo que ele quisesse do mercado. Onde inclusive, em uma das noites dos ataques do Cid, ele se encontrou com a Alpha, onde é claro, ele derrotou ela, porém a Alpha não é tola, ela percebeu que o John Smith era o Cid, e claro, percebeu a traição do seu mestre, ficando completamente chocada e abalada. Porém, depois de um tempo, a Berta vai lá e explica: não, Alpha, calma, o Cid nunca nos trairia, é todo um plano dele, o cara é um gênio, está pensando a 7 passos à frente do xadrez, com certeza é um plano, calma, tudo vai se resolver e você vai ver que o mestre Cid é o homem mais inteligente do mundo. Não com essas exatas palavras, mas quase. Depois disso, a Yukimi e o Cid ganhariam muita grana trocando as notas falsas por dinheiro nos bancos, e claro, aumentando a inflação da cidade. Porém, por outro lado, as garotas de Shadow Garden roubaram todo o dinheiro do Cid pensando que ele tinha pegado aquele dinheiro para elas e claro, para as ajudar. Ou seja, o plano do Cid, que era fazer uma empresa dele e contratar elas, acabou porque elas roubaram o dinheiro dele
sem que ele percebesse, porque elas pensaram que ele estava ajudando elas. E enquanto o Shadow Garden roubou o dinheiro do Cid, o Cid pensou que o líder da aliança tinha roubado seu dinheiro, e assim ele foi até esse líder e matou ele, pensando que aquele cara que tinha o seu dinheiro. Sim, meus amigos, é muita coisa, né? Assim, no fim de tudo, a Mitsugoshi, que estava cheia de grana de todos os seus oponentes, e claro, não tinha falido, tinha confiança de todos, e claro, a confiança deles aumentaram ainda mais na Mitsugoshi, ela se solidificou ainda mais como a número 1 do mercado. A aliança comercial, é claro, acabou, afinal não tinham dinheiro e nenhum líder. A Yukimi ganhou um pouquinho, mas perdeu muito também porque o Cid roubou ela. No final das contas, o Cid literalmente apenas aumentou o status da Mitsugoshi em vez de acabar com ela como ele queria originalmente. E foi assim, meus amigos, que a Mitsugoshi ascendeu como a número 1 do mercado, enquanto é claro, o Cid quebrava a economia, e eu espero que vocês tenham gostado. Essa história é bem legalzinha. Então é aquilo, se você assistiu até aqui e gostou dele, se inscreva no canal e deixa o seu likezão bolado, porque é a sua obrigação, é o seu dever se você assistiu até aqui e gostou dele, certo? Então é aquilo, deixa o like, se inscreve e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, eu fui.